Quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Abra lá em Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações aqui nessa noite. Desde o início do culto, o Senhor tem falado sobre o impossível. E Deus, Ele é especialista em realizar coisas impossíveis. Amém? Lucas capítulo 1. Quem achou, diga amém. Eu vou ler a partir do verso 34, que vai dizer assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Diga aleluias. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Diga, pois nada. Mais forte, pois nada é impossível para Deus. Diga aleluias. Essa passagem aqui, ela nos relata que o anjo visitou ali Maria em sua juventude. E ele trazia boas novas a Maria. Trazia a ela a notícia que ela seria ali a mãe do Filho de Deus, no qual no ventre dela viria o libertador, o salvador de toda a nação. E ao receber essa notícia, o que eu acho mais interessante, porque o anjo ele poderia ter dado a notícia que estava ali direcionado a Maria, que era o quê? Que ela seria mãe. Mas ao mesmo tempo que ele lança ali a notícia sobre a vida dela, que ela seria mãe, mesmo estando virgem, mesmo sendo virgem, ele também dá a notícia, no qual que uma parente dela, que se considerava estéril, também estava gerando um filho. E o que é interessante nisso? Porque aos nossos olhos humanos, ao olharmos para nós hoje, nos dias de hoje, receber uma notícia de estar gerando ou que vai gerar algo, sem ter as circunstâncias propícias para aquela geração, para aquela promessa se cumprir, se torna para nós algo impossível. Algo no qual os nossos pensamentos pode até mesmo ali nos cogitar a pensar o que não tem como acontecer. Porque as circunstâncias ao meu redor estão contra isso. A minha situação atual não favorece isso acontecer. Mas o interessante é que o anjo, para vivificar a fé de Maria, ele lança a promessa sobre a vida dela, as boas novas sobre a vida dela, e ainda vivifica a fé dela, lembrando que o quê? Que haveria alguém da sua casa, da sua parentela, que já estava no 6º mês, a qual se considerava estéril. Querendo dizer o que, Maria? Se quem era estéril, a sua madre, o seu ventre foi aberto, o que é impossível para Deus? Soprar sobre o seu ventre e gerar um filho. O que é impossível? Quem pode limitar o agir de Deus, uma vez que Ele falou? Só que trazendo para os dias de hoje, nós não agimos mais como Maria. Nós agimos pela circunstância atual que estamos vivendo, pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e colocamos a nossa situação atual, as circunstâncias, maior do que a promessa de Deus, do
que aquilo que Deus já projetou para as nossas vidas, daquilo que Deus já falou em sua palavra. E o interessante é que a Maria, ao receber essa notícia, a palavra ela não fala para nós a idade dela, mas podemos conjecturar que ela estava na sua juventude, porque ela estava na fase de casar. Ela estava ali num processo no qual ela estava ali noiva. Então imagina uma jovem naquela época, no qual, se algo acontecesse de errado, algo que escandalizasse ou até mesmo que denegrisse a sua imagem, poderia colocar por terra até mesmo a sua união conjugal que estava prestes a acontecer. Como que ficaria a mente daquela jovem? Como que ficaria aquela moça? Mas o interessante é que quando ela recebeu a notícia, ela não ficou pensando no que poderiam as pessoas falar. Se as pessoas iriam duvidar, se as pessoas iriam a questionar, se as pessoas iriam perguntar, mas como que isso aconteceu? Ela não questionou. Tanto que ela não questionou, porque a própria palavra vai dizer no versículo 38, que ela respondeu que sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela não olhou a circunstância que ela estava ali. Ela não olhou se as pessoas iriam questioná-la, julgá-la, ou se até o noivo poderia deixá-la, ou se até mesmo a sua família fosse exilá-la, tirar ela do meio. Não. Ela falou: eu sou serva do Senhor. E uma vez que eu sou serva do Senhor, que aconteça em mim o que Ele falar. Em outras palavras, eu sendo serva do Senhor, a palavra que me lançam lá fora, a palavra da minha família, a palavra dos meus inimigos, a palavra daquele que me afronta, daquele que se levanta, não tem poder para cumprir em mim, porque eu sou serva do Senhor. Então que aconteça em mim conforme a palavra do meu Senhor. Ela deu ali autoridade, mesmo sem ver, no mundo espiritual, a resposta para o próprio Deus, que o quê? Que a única palavra que prevalece sobre a vida dela e que tem poder e autoridade para efetuar, agir e operar é a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque o que opera em nós é a palavra dos nossos parentes. O que opera em nós é o que o mundo dita. O que opera em nós é o que a mídia diz que nós temos que fazer. O que opera em nossas vidas é o manual do mundo. E é por isso que muitas pessoas vivem frustradas, vivem desenganadas, vivem até mesmo cabisbaixas. Porque não é a palavra de Deus que é a sua maior autoridade, que opera em você. A opinião dos outros, a opinião daquelas pessoas que te cercam, que fazem parte ali do seu ciclo de amizade, ou até mesmo do seu ciclo familiar, tem mais importância do que o que Deus diz, quem você é. E por que Maria não sofreu as afrontas? Por que quando você for ler aqui, você vai ver que logo após, o Senhor, Ele faz todas as coisas certas. Fala, o Senhor faz tudo perfeito. Ele poderia ter aparecido, o anjo poderia ter aparecido primeiro para quem? Para José. Por quê? Ele seria o maior ofendido por aquilo que estava acontecendo com Maria. Ele talvez poderia ser acusado de ter ali feito um ato antes do casamento. Ele talvez teria que justificar o porquê que Maria estava gerando um filho. Então ele deveria ter sido primeiro, mas Deus falou primeiro com quem? Com Maria. E como ele faz tudo perfeito, depois o anjo apareceu para ele. Muitas vezes estamos nós buscando respostas, buscando direcionamentos,
buscando portas para batermos, e não a encontramos, porque nós não nos portamos como servos do Senhor. E aí muitas vezes apoiamos a nossa confiança, a nossa esperança no outro, quando Jesus já apareceu primeiro para nós. Aquilo que nós buscamos em Deus, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós sonhamos, antes mesmo de nós sonharmos, se estiver alinhado com a palavra de Deus, não nasceu de dentro de mim, nasceu primeiro em Deus, para depois se materializar em mim. Então Deus fala comigo primeiro. Mas qual é o problema? Que nós depositamos a nossa confiança no José, na Maria, no Benjamim, seja lá quem for em que você está depositando a sua confiança. E Deus só vai confirmar ao meu próximo quando eu primeiro me digo, como Maria disse aqui: sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aquilo que o Senhor tiver que fazer com o meu próximo, Ele fará, mas primeiro Ele fala comigo. Ele revela para mim. Eu tenho comigo até mesmo essa questão, e eu sei que algumas pessoas têm essa mesma conduta, da questão de revelação. Eu acredito, creio, que tem sim homens e mulheres usados em revelação. Mas se tem algo que eu sempre me coloco diante de Deus e peço para Deus, que se Deus usar alguém para revelar algo, que Ele tenha revelado primeiramente para mim, e que Ele use a pessoa somente para testificar aquilo que Ele já falou ao meu coração. Por quê? Porque senão eu passo a ser uma pessoa que não escuto mais a voz do Senhor. Eu fico buscando confirmações nos outros, quando Jesus já falou primeiramente comigo. E eu não estou falando aqui de estar debaixo de cobertura espiritual, não envolva isso no meio, porque não tem nada a ver. Eu estou falando do quê? De Deus lhe dar uma promessa e você ficar aguardando o sinal, sendo que Deus já te deu. Você ficar aguardando direcionamento se Deus já falou com você. O posicionamento de Maria foi o quê? Senhor, a tua palavra se cumpre em mim. Aquilo que não provém da tua palavra, que não provém das tuas promessas, que não provém do Senhor, eu sei que não vai acontecer, então não irá acontecer na minha vida, não irá me atingir. Diga aleluias. E é tão linda essa passagem, porque aí continuando no versículo 38, após ela fazer essa afirmação para o anjo, então o anjo a deixou. E aí lá no versículo 45, mais abaixo aí, olha o que a Isabel fala para ela: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Só para você entender o versículo 43, mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. E aí ela diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha que interessante. A felicidade de Maria não estava em obter já materializado em seus braços o Filho de Deus. A felicidade de Maria estava baseada na promessa que Deus já tinha lhe dado antes mesmo dele acontecer. Diga glória a Deus. Uma das coisas que impede das bênçãos do Senhor e de nós já gozijarmos, já nos alegrarmos com as promessas do Pai, é porque nós esperamos que as bênçãos se materializem para depois nós agradecermos ou nos alegrarmos, quando na verdade o segredo é: feliz é aquele que creu que se cumprirá, ainda não cumpriu, irá se cumprir aquilo que o Senhor lhe disse. O
segredo é você se alegrar, mesmo sem você ver a bênção. O segredo é você se alegrar só pelo fato de Deus já ter lhe prometido. Aqui está dizendo que agraciada, feliz. Muitas pessoas vivem ansiosas, não dorme, não come, perde noites de sono, esperando por algo acontecer, esperando talvez por provisão, esperando talvez pela bênção tão desejada, sei lá, um carro, uma casa, eu não sei qual é a bênção que você tanto busca. Eu acredito que cada um aqui tem algo que queira conquistar ainda, amém? Se não tiver, meu irmão, peça para Deus já te arrebatar, amém? Porque eu acho que até Ele vir, nós sempre vamos querer alguma coisa. Mas a palavra está dizendo aqui para nós, porque que muitas pessoas estão ansiosas, estão sofrendo, estão sendo frustradas, porque elas não se regozijam naquilo que o Senhor já lhe prometeu. Elas querem ver primeiro para depois se alegrar e depois agradecer. Algo que o próprio reverendo nos ensinava muito, principalmente dentro da nossa casa. Quando nós falávamos que nós queríamos alguma coisa, ele falava: você já profetizou? Você já agradeceu? Você já ungiu, profetizando que aquilo ali já está materializado na sua vida? É você agradecer sem você ver. É você agradecer tocando numa cadeira que está ao seu lado, falando: obrigado pelo meu filho já estar sentado comigo. Obrigado pelo meu cônjuge já estar aqui, ó, louvando ao Senhor. É você agradecer quando você acorda de manhã e falar assim: pai, obrigado já pelo dia próspero. Você não viveu ainda o dia todo, mas você já está profetizando e agradecendo pelo um dia próspero. Você não está só profetizando, mas você já está agradecendo ao Senhor, porque é isso que Ele tem para nossas vidas. Você acha que Deus deseja um dia mau para você? Sim ou não? Não. Então qual é a parte, qual é a minha função, qual é o meu comportamento? É o mesmo que aqui a serva Maria. Sou serva do Senhor, e uma vez que eu sou serva do Senhor, eu não aceito menos que isso. Eu não aceito. E se mesmo eu agradecendo, e se mesmo eu sendo agraciada, e se mesmo eu estando feliz, mesmo sem ver as coisas ainda não estão do jeito que eu quero, eu continuo, eu persevero em agradecer e ser feliz com a promessa, porque eu sei que ela se cumprirá. Diga aleluias. E Deus foi tão maravilhoso com Maria, porque Ele ainda falou: olha, nessa jornada que você vai enfrentar, Isabel já está no 6º mês passando. Isabel já está à frente de você, vivenciando o milagre, para que você, ao olhar para ela, cresça. A palavra aqui, ela não fala porque que Maria foi visitar Isabel. Pararam para reparar? Que quando ela recebeu a notícia, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Visitar Isabel. Ela foi visitar Isabel. Por que ela foi visitar Isabel? Será que ela foi testificar realmente se Isabel estava, se o anjo estava falando a verdade? Não. Não foi isso. Eu creio que ela foi se alegrar juntamente com Isabel, porque ambas estavam vivendo o milagre de Deus. Isabel por ter a sua madre aberta, e ela por estar gerando mesmo sendo virgem. Milagres que só Deus pode fazer em nossas vidas. O nosso problema é que nós olhamos para uma determinada área das nossas vidas, que nós almejamos mudança, almejamos crescimento, desenvolvimento. Eu não sei, aí você traz em memória aquilo que você tanto almeja e tem buscado a Deus, colocado aos pés de Deus. O problema é que nós olhamos para a situação atual. Nós não paramos para pensar que o nosso Deus, Ele age no oculto. Que enquanto nós estamos aqui, Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está agindo, Ele está operando. Aquilo que você está buscando com fé, com alegria e com um coração grato a Ele, Ele está operando no mundo espiritual, e Ele não precisa mostrar para você, porque Ele opera no oculto. Para que em público seja manifestada a glória dele. Diga aleluias.
Como é interessante que Deus, Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que opera nas coisas mais impossíveis, coisas imagináveis, coisas que não se passa nem na nossa mente de Deus fazer. Que nós temos o exemplo, por exemplo, de Sara. Todos já conhecem a história de Sara. Sara é o quê? Sara também era uma mulher estéril, avançada em idade, juntamente ali com seu esposo. Mas sabe o que é interessante da história de Sara? Que Sara talvez ao olhar para a sua idade, ao olhar ali para o seu esposo, talvez nela já não havia mais esperança de ter em seus braços o teu tão sonhado filho que ela almejava. E sabe o que é interessante? Porque a falta de esperança de Sara, que se você for ver a história dela, ela duvida de quando Deus fala que ela ia gerar um menino. Ela duvida da promessa, ela ri. E o interessante é que Deus não se deixa limitar pela falta de fé de Sara. Porque para Deus agir nas nossas vidas, Ele não depende de nós. Ele não depende daquilo que eu sinto. Ele não depende da minha situação atual. Ele não depende das circunstâncias ao meu redor. Porque todas as coisas foram feitas, o universo foi feito com o falar dEle. Então se Ele falar, meu irmão, independente de como eu e você esteja, vai acontecer. Se assim for da vontade dEle. Acontece. Ah, pastora, tá, mas se só o falar do Senhor, se só a promessa dEle acontece, independente de eu ser uma pessoa incrédula, por que não está acontecendo? Sabe por que não acontece? Quem é ansioso, por exemplo, como Sara foi. Por que a bênção de Sara demorou a acontecer? Porque ela se apressou. Ela quis dar uma ajuda para Deus, ajuda no qual Deus não tinha lhe pedido. Porque Deus não depende de ninguém para operar, para fazer milagres. Deus não depende de nós para fazer esse ministério crescer. Ele não depende de nós nos matarmos aqui para poder colocar a gente aqui dentro. Ele não depende disso. Primeiro porque quem rege a igreja é Ele, assim como as nossas vidas também é Ele. Mas o problema é que nós queremos sempre dar forças para Deus, a ajudinha de Deus. Deus está demorando, então deixa eu ajudar. Não é que a palavra dEle não tenha poder para se materializar e concretizar as suas promessas em nossas vidas. O problema é que nós nos antecipamos naquilo que Deus nos prometeu. Quantas pessoas agem impulsivamente, tomando decisões que deveriam não tomar decisões, mas sim esperar. E quando não é esperar, é se preparar para receber. Porque ainda tem essa. O que adianta receber uma bênção, mas não estar preparada para administrá-la? Esses dias atrás, usando aqui o testemunho da presbítera Tainês, ela falou, olha, eu era uma pessoa que orava, jejuava pelo meu esposo, orava por ele, buscava por ele, para ele se converter, para ele vir para Jesus. Quando ele se converteu, eu comecei a murmurar. Comecei a não gostar dele, querer chegar na igreja cedo. E quantas pessoas que estão nessa posição de querer ver o filho liberto, de querer ver o esposo ali buscando, a esposa buscando, mas não estão preparados para quando o esposo e o filho se converter. Talvez vai tornar a bênção e maldição. E é porque Deus é limitado? Não. É porque nós ou não estamos preparados, ou porque nós nos antecipamos em fazer algo tentando ajudar a Deus. Diga misericórdia. Começa a trazer na sua mente aquilo que você tem se antecipado. Sara trouxe grande transtorno para a sua vida, e não só para a sua vida, mas para toda uma geração no qual nós hoje vivemos, por causa da desobediência dela, por causa da ansiedade dela. Povos divididos porque Sara se antecipou. Em querer ter ali um filho, ela ofereceu a sua empregada, a sua serva, ao seu esposo, sendo que Deus já tinha falado o quê? Que ela iria gerar.
o filho da promessa. Quantos se encontram dentro da igreja, vivendo frustrações geradas por você mesmo, porque você se antecipou. Diga: Deus me livre. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que vai dizer assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O nosso problema é que nós queremos sempre nos apegar àquilo que é visível aos nossos olhos. Quando nós passarmos a nos apegar àquilo que nós não vemos, o que nós não vemos? Aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas realizar. Aquilo passa a ser eterno porque não foi algo desejado simplesmente do nosso coração, mas sim foi algo que foi ali projetado do coração de Deus para nós. E uma vez que é projetado por Deus, ele é eterno. A promessa que Deus deu ali para Maria era o quê? Que viria o Salvador, e o Salvador, ele traria a salvação eterna. Uma bênção no qual não estava visível aos olhos dela, e ela não precisava nem saber como que iria acontecer. O nosso problema é que Deus promete as coisas e nós queremos ainda questionar como será. Como que irá acontecer? Queremos que Deus nos dê satisfação de cada passo, de cada projeto. Queremos que Deus nos fale detalhadamente como devemos agir. Quando a única coisa que Deus quer é que nós venhamos confiar em sua palavra e nos lançarmos nele, descansarmos nele, acreditarmos nele. Diga aleluias. Fala para quem está do seu lado: Deus opera nos bastidores. Deus opera nos bastidores, meu irmão. Deus trabalha em silêncio. Não fique pedindo satisfação para o Senhor como se Ele tivesse a obrigação de te falar. Ele já está lhe concedendo a bênção. Ou melhor, a palavra dele diz que já concedeu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Está disponível para nós alcançarmos. Mas o que eu preciso fazer? Crer. Eu preciso crer que Ele está trabalhando. Eu preciso crer que Ele já está operando. Eu preciso crer que o meu Deus, Ele está fazendo, que Ele é poderoso. E aí lá em Isaías 55, olha o que Ele vai dizer para nós. Tem alguém vivo aí? Diga amém. Se alguém está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Se tem alguém dormindo, diga aleluia. Olha o tanto de gente dormindo. Pegadinha. Acorda, irmão. Fala para quem está do seu lado: acorda. Não perde a bênção. Olha, tá vendo? Irmãos, não seja papagaio repetindo só o que eu falo. Diga glória, aleluias de verdade. Amém? Isaías 55, olha o que o Senhor vai falar para nós a partir do verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então pare de querer que o Senhor faça conforme a tua vontade. Porque os pensamentos dele não são como os nossos, e os caminhos dele também não são como os nossos.
Ou você passa a trilhar os caminhos de Deus, a confiar em seus pensamentos, ou simplesmente você vai continuar vivendo da mesma maneira que você está. Porque uma vez que os pensamentos dele não é os meus, e nem os caminhos dele são os meus, o que eu tenho que fazer? Confiar. Sabe aquela situação que você olha e você fala assim, olha, eu já não sei mais o que fazer. Fugiu do meu controle. Quando foge do teu controle, então a única coisa que você tem que fazer é o quê? Confiar em Deus. Para de ficar se martirizando. Para de ficar querendo dar força para Deus, forçar algo no qual o Senhor está falando, filho, é para você descansar. A sua mente limitada não acompanha a minha. E muito menos os seus caminhos podem ser comparados com os meus. Então o máximo que você pode fazer é confiar, é descansar. Diga aleluias. E olha que ele confirma lá em Jeremias. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias, versículo 29. Quem não sabe mexer na Bíblia hoje vai aprender. Diga aleluias. Só não vale aquele que está no celular, viu? Jeremias 29, versículo 11. Olha o que ele vai dizer. Completando ali, complementando a palavra anterior. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ei, nós seres humanos limitados temos costumes de olhar para aquilo que nós estamos vivendo hoje. O Senhor, quando Ele projeta algo para as nossas vidas e quando Ele nos dá uma palavra de promessa, de bênçãos, Ele não olha para o nosso presente, Ele já olha para o nosso futuro. Ele já olha para nós aquilo que irá acontecer lá. Nós que temos costumes de ficar olhando o que nós estamos vivendo hoje, e é por isso que nós perguntamos, como será? Imagina Maria se ela tivesse perguntado por anjo, então anjo, como que vai ser isso aí, esse negócio aí? Como que vai ser esse trem aí? Porque é meio confuso. Ainda mais naquela época, no qual não tinha tanta tecnologia, onde a medicina não era como a medicina de hoje, não tinha aquelas máquinas. Naquela época não tinha médicos, eram parteiras que faziam partos. Imagina a mente daquela mulher, se ela tivesse questionado o anjo. Então anjo, ele te mandou aí o manual de como que vai ser aí o procedimento, qual é o passo a passo? Aqui o Senhor está falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E é por isso que lá em Provérbios vai dizer que o homem, ele considera seus caminhos, porém é o Senhor que lhe dirige os passos. Porque eu posso projetar, eu posso planejar, é bênção do Senhor, isso quer dizer que você está apresentando algo diante do Senhor, mas se não está alinhado com o Pai, é Ele que vai dirigir os seus passos. E o que Ele tem para nós são coisas, são planos que não irá nos causar mal, não irá nos causar danos. As bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores, ao contrário, ela nos dá esperança para um futuro. Eu não vivo bem só hoje, aquilo que Ele tem para mim eu vivo hoje, eu vivo amanhã, eu vivo depois, e assim até a vinda dEle bem, porque os planos dEle é planos de paz. Se você está vivendo algum plano achando que foi Deus, e hoje você está bem, amanhã está mal, pode ter certeza que não provém do Senhor, ou você não está administrando da maneira correta. Porque é Ele que diz aqui na palavra dEle, que os planos dEle é para me dar uma esperança e um futuro. Diga aleluias. Então eu vivo bem todos os dias da minha vida, independente das situações, independente das circunstâncias. E olha que Hebreus 11 vai nos dizer. Abra aí Hebreus. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Hebreus capítulo 11. Versículo 1, olha que vai dizer: ora, a fé
é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Gente, vocês já pararam para imaginar que tudo que Deus criou, Ele não criou vendo algo? Foi algo que não foi visto, algo que não estava aos seus olhos. É a palavra que diz, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E tudo foi formado através da sua palavra. O que mais você quer? O que mais você está esperando? Uma vez que a palavra ela já foi lançada sobre a sua vida. O que mais você quer que aconteça se Deus ele já lhe deu ali a promessa, se Ele já lançou sobre a sua vida a palavra, se Ele já lançou sobre a sua vida a promessa. Se você continuar querendo ver, você não irá viver, porque aqui está dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é que tanto você almeja? Não espere ver para você crer. Creia e seja feliz, regozije-se na palavra antes mesmo de que ela se materialize. E quando ela se materializar, vai ser só algo que venha para testificar, porque você já está vivenciando as bênçãos antes mesmo dela acontecer. Esse é o segredo, é usufruir da bênção antes mesmo dela acontecer. E aí no versículo 4 ele continua dizendo: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel, quando ofereceu a sua oferta, ele ofereceu na esperança de Deus receber, mas ele não sabia se Deus iria receber. Ele não sabia se Deus iria responder a sua oferta, mas pela fé ele ofereceu. Pela fé eu preciso oferecer a minha confiança a Deus. E ainda que eu não veja, eu preciso crer que ela opera, que ela está sendo operada, que ela está sendo germinada, que ela está sendo gerada. A mulher, quando ela está gerando um filho, no seu ali até o seu terceiro semestre de gestação, eu ia falar de geração, de gestação, ela consegue ver o feto? Ela só consegue ver se ela for lá no médico e fazer uma ultrassonografia, sim ou não? Mas mesmo sem ela ver, ela não crê que há um feto ali sendo gerado? As promessas do Senhor é da mesma maneira. O problema é que muitos não acreditam que está sendo germinado, que está sendo gerado a sua bênção, porque ainda não acredita naquele que abençoa, não acredita no abençoador. Por que é mais fácil eu crer que eu estou gerando um ser dentro de mim, do que está sendo gerada a promessa dentro de mim? Porque eu me vejo, eu olho no espelho e me vejo, eu sinto os sintomas. Mas quando é Deus, muitas vezes eu não vejo, porque ou eu não confio nele, ou eu não creio que ele está fazendo, ou simplesmente eu quero que ele me mostre todas as coisas, todas as setas, o jeito que ele está fazendo, o jeito que ele está projetando. E aí ela não se materializa, ela não se concretiza. E olha que interessante, porque embora esteja morto, embora Caim, ali Abel esteja morto, por meio da fé ainda fala, a oferta dele ainda é falada. Por quê? Porque ele foi um homem de fé. Ele ofertou numa época no qual a humanidade já não ouvia mais a voz de Deus. O povo ali já tinha sido afastado por causa do pecado, mas ele, na esperança
de voltar a ter comunhão com Deus, ele ofertou mesmo sem saber se ia ser recebido ou não. Versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já foi encontrado porque Deus, já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Olha que interessante isso. Enoque, antes de ser arrebatado, é o que a palavra está dizendo, ele recebeu testemunho que a sua vida, a sua conduta, a sua postura, as suas atitudes, os seus pensamentos já tinham agradado a Deus. E aí no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quer agradar a Deus? Você precisa crer que ao se aproximar dele, ele é um Deus todo-poderoso que pode operar em você os prodígios e maravilhas em sua vida. Você, ao se aproximar de Deus, você precisa crer naquilo que ele tem prometido para você, nas promessas dele para a sua vida. Não mais ficar questionando, não mais ficar murmurando, não mais ficar duvidando, mas de fato você ali acreditar e falar como Maria. E aí eu volto novamente no versículo: sou sua serva, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Na sexta-feira, enquanto eu estava orando, o Senhor tocou no meu coração que tinha pessoas que estavam enfraquecidas, doentes emocionalmente, por estarem frustradas, por não estar vendo a bênção, talvez a transformação em alguma área da sua vida, e até mesmo passa pela sua mente, como foi ministrado aqui nessa noite, pessoas pensando em retroceder, em desistir, largar tudo porque não vê mudança. Mas a palavra nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E as bênçãos demoram de chegar na sua vida, não é porque Deus depende da sua fé para Ele fazer, não, porque Ele não depende. Uma vez que a palavra dEle é lançada, a palavra dEle prevalece. A palavra dEle é a autoridade total e plena sobre as nossas vidas. O que impede de acontecer em nossas vidas somos nós mesmos, que colocamos obstáculos, que colocamos murmurações, ou até mesmo que nos antecipamos. Quando eu desisto, quando eu retrocedo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que essa palavra ela possa falar mais ao seu coração nessa noite. Que você venha abraçar as promessas de Deus, assim como Maria abraçou. Assim como Isabel, eu acredito, a palavra não fala como ela recebeu a notícia da gestação do seu filho, o qual o seu filho teria ali um papel muito importante, que era preparar o caminho para o Senhor. Cada promessa que o Senhor lança para as nossas vidas, pode fechar os seus olhos. Cada promessa que o Senhor lança sobre as nossas vidas, Ele tem um propósito primeiro para o reino, para depois para nós. Nós que olhamos para as bênçãos como se elas fossem algo íntimo nosso, particular nosso, mas todas as promessas, se você for analisar, ela tem um propósito primeiro para o reino, depois para a minha vida. E se algo que você tem projetado, que você tem sonhado, não está alinhado com a palavra de Deus, talvez esse pode ser um dos problemas, um dos motivos pelo qual ainda não se concretizou na sua vida. Porque talvez você está buscando por algo como Sara, que não era para você fazer ou buscar ou ter, adquirir para a sua vida. Bênçãos que
atualmente ou até para este presente, para este momento, pode lhe causar uma certa felicidade, mas as promessas do Senhor são coisas, são bênçãos que é para a eternidade, bênçãos que eu vou me sentir feliz hoje, amanhã, depois, e ela não vai me acrescentar dores, porque é algo alinhado com a palavra de Deus. Começa a falar com o Senhor. O Senhor está falando aqui com corações quebrados, corações que olham para as suas vidas, alguma área da sua vida, que já não vê mais mudança, ou até mesmo entrou num ritmo frenético, automático, que já não consegue ver mais mudança, ou até mesmo como pode acontecer essa mudança. Há um desejo de mudança, mas você não sabe como prosseguir. Ei, há momentos que o Senhor, a única coisa que Ele quer, quando sai do nosso controle, é que nós venhamos nos aquietar e nos lançar em seus braços e deixar que Ele agora opere, porque aquilo que é impossível para mim, para Deus não é. Aquilo que as minhas mãos não conseguem fazer, as mãos poderosas de Deus podem fazer de uma maneira tremenda, extraordinária. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida, a palavra dele fala que não chegou ao meu coração, não subiu ao meu ouvido, os meus olhos não viram e nem os meus ouvidos escutaram. Então não retroceda se você ainda não alcançou o que você quer. Não retroceda, não desista se você ainda não tem na sua vida materializado aquilo que você tem pedido a Deus. Não retroceda se você ainda não consegue ver com seus olhos carnais as bênçãos do Senhor. Apenas creia que o Senhor, Ele tem poder para fazer. A única coisa que você tem que fazer é seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir Jesus de uma maneira no qual você já não venha mais duvidar dele, mas que você não venha mais olhar para trás, em nome de Jesus. Não retroceda mais, não retroceda mais, em nome de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos teus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de
crente está firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair-me ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos teus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, declare os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh, Senhor Jesus, nessa noite, Papai amado, nós iremos seguir, ó Pai, os teus passos. Iremos, Senhor, descansar nos teus braços, confiando, Senhor Jesus Cristo, nas tuas promessas, confiando, ó Pai amado, na tua palavra, confiando, Pai amado, que a tua palavra é a maior autoridade sobre as nossas vidas. Não viveremos mais aquilo que o mundo dita, aquilo que o mundo lança. Não viveremos mais segundo o que a mídia fala que nós devemos fazer, mas viveremos, ó Pai amado, pela tua palavra lançada sobre as nossas vidas, porque nós somos servos do Senhor. Então, ó Pai amado, que aconteça em nós conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Paizinho, por mais que no nosso caminhar, por mais que nos nossos caminhos possam surgir espinhos, ó Pai, nós descansaremos em teus braços, nós carregaremos a nossa cruz, ó Pai, porque sabemos, ó Papai amado, que por mais pesada que ela possa ser, o Senhor sempre levantará pessoas, o Senhor sempre levantará homens, mulheres, para nos ajudar a carregá-la. Assim também, Papai amado, como o exemplo do Senhor, ao caminhar, ao levar a tua cruz, o próprio Deus ali preparou uma pessoa que o ajudasse a carregar. Não será diferente conosco, não será diferente com as nossas vidas, não será diferente em nossos lares. O Senhor sempre, ó Pai amado, abre porta onde não tem. O Senhor sempre dá a chave da vitória. O Senhor, ó Pai amado, ali derruba muralhas, quebra ferrolhos, para que nós possamos viver as tuas promessas e a tua palavra. Mas é sobre a tua palavra, Senhor, que nós passaremos a viver daqui em diante. Não mais, ó Pai amado, mediante as circunstâncias, não mais mediante as situações, não mais mediante, ó Pai amado, aquilo que nós estamos vivendo hoje, atualmente, mas iremos, ó Pai amado, nos espelhar, iremos nos colocar, ó Pai amado, sobre a tua palavra, que é fiel e verdadeira para as nossas vidas. Então, Papai, ensina-nos, ó Senhor, ensina-nos a deleitar em Ti. Ensina-nos, ó Pai amado, a descansar nas tuas promessas, a confiar no Senhor de uma maneira, Pai amado, genuína, no qual o Senhor mesmo na tua palavra fala que os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, planos de nos dar esperança e um futuro próspero. Paizinho, é isso que nós queremos viver para as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, se aqui no nosso meio tem pessoas que têm pensado em desistir, porque ainda não tem visto as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, assim como o Senhor fez ali com Eliseu, Pai, quando estava cercado ali pelo exército inimigo, e Elias falou: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja, Pai, para que ele veja o que está ao nosso redor. E ali o Senhor concedeu o pedido de Elias, o qual abriu os olhos de Eliseu, e Eliseu pôde ver carros e cavalos de fogo ao redor deles, guardando
guardando, livrando, provendo as bênçãos do Senhor. Que o teu povo, ó Pai amado, seja aberto agora os olhos espirituais, que eles possam ver as tuas bênçãos, que eles possam ver a provisão do Senhor, que eles possam ver a tua mão poderosa, operando, ó Pai amado, no invisível, operando, ó Pai amado, nos bastidores, operando, ó Pai amado, no oculto, operando, ó Papai amado, até mesmo aonde eles não conseguem enxergar, porque as bênçãos estão sendo ali germinadas, estão sendo geradas, estão sendo preparadas, ó Pai amado, para o teu povo. E é nisso que eu quero crer e peço, Pai, que o teu povo nessa noite, eles possam passar e ver, ó Pai, a tua palavra de uma maneira diferente, de uma maneira não mais natural, mas de uma maneira sobrenatural. E você que crê, diga glória a Deus, diga aleluias. Pai, leva o teu povo em segurança para os teus lares. Livra o Senhor de todo acidente, todo incidente, todo homem mau. Livra-os, ó Pai amado, toda bala perdida, papai. Guarda o Senhor a tua entrada e a tua saída. Concedas um fim de semana abençoado para a honra e glória do teu santo nome. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, amém? Vão com Deus e não saia sem antes cumprimentar o seu irmão. E, obreiros, conto com vocês amanhã às 20 horas sem falta.